Boa tarde, meu nome é Patrick e vou apresentar para vocês o artefato referente ao meu trabalho de conclusão de curso. Eu elaborei aqui um controlador de temperatura implementado aqui neste microcontrolador Arduino e aplicado a uma caldeira de vapor elétrica. Vou apresentar um pouco sobre essa caldeira de vapor elétrica aqui. A caldeira ela é feita de aço carbono, né, resistente a vazamento e à temperatura, né, e dotada, ela é munida de sensores. Sensor aqui de temperatura do tipo termopar e sensor de pressão aqui, um manômetro, né? Tem inclusive também ali no canto uma válvula de alívio de pressão, né? Que atua em caso de sobrecarga de pressão, e tem uma válvula do tipo on-off, por onde sai o vapor liberado pela caldeira. Tem também esse sensor aqui, esse sensor de temperatura com um indicador de temperatura, né? E a resistência elétrica que aqui está. Essa aqui é a resistência elétrica de 1500 watts de potência. Então, vou explicar um pouco sobre essa placa aqui. Esses componentes aqui, olha, eles têm a função de gerar uma referência de zero para o algoritmo que controla os pulsos no triac, né? A cada transição da senoide pelo ponto zero é gerado um pulso para uma entrada analógica do Arduino, e através do algoritmo ele faz uma lógica para poder modular a tensão eficaz, entregue a resistência elétrica através desse triac acoplado nesse dissipador de calor aqui, né? E além do algoritmo de ajuste de temperatura, ajuste de pulso, né, no triac, existe aqui também um algoritmo PID, né, que envia a variável controlada responsável por regular a temperatura, por controlar efetivamente a temperatura, né? Então, o algoritmo PID faz interface e trabalha juntamente, né, com o algoritmo aqui que gera pulsos no triac. Percebe-se que a temperatura aqui no indicador está a 75 graus, que foi exatamente o valor de set point ajustado para o controlador PID, né? Na tela aqui podemos ver que a primeira coluna se refere ao erro estacionário, né, que está praticamente zero. A segunda coluna se refere à variável controlada, né? A variável controlada que varia de 0 a 100%, né, que está a 41%. A terceira coluna é o set point. A última coluna é a ação integral, né? Bom, esse daqui é meu trabalho já funcionando. Percebe-se que a temperatura está a 75 graus, né? Essa diferença de 9 décimos é justamente a diferença de calibração entre esse transmissor e esse outro sensor,
e esse outro indicador aqui. Tem uma diferença de calibração, por isso que está 9 décimos acima. Mas o erro estacionário, como vocês puderam ver pelo monitor, é zero. O erro estacionário é zero. É esse meu protótipo. Agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia utilizada para poder sintonizar o meu controlador PID, né? A primeira coisa feita foi gerar um degrau, né? E ir fazendo aquisição de dados de temperatura através desse outro controlador, né? Ele fazia aquisição de dados da temperatura do termopar, né? E enviava por comunicação serial para esse software que eu vou mostrar aqui agora, chamado PLX-DAC. Esses valores de temperatura eram armazenados em uma coluna do Excel e a partir da coluna do Excel eu armazenava essa coluna no bloco de notas e posteriormente mandava plotar o gráfico no software MATLAB, né? Aqui está a função de transferência do meu processo em malha aberta, né? E aqui a função de transferência do meu processo em malha fechada, já com o controlador implementado, né? Já com o controlador implementado. Percebe-se que houve um overshoot para um degrau de 70 graus Celsius. E eu dei um outro degrau também de 105 graus. Percebe-se que a dinâmica do processo é diferente da dinâmica anterior. A dinâmica anterior era característico, né, de um processo subamortecido, e essa daqui é característico de um processo um sistema criticamente amortecido. O que caracteriza que o processo é não linear, né, porque tem diferentes dinâmicas para diferentes pontos. Então este daqui é meu controlador funcionando. A temperatura está bem estável, 75 graus. Lembrando que a diferença de calibração entre esse indicador e esse transmissor, né? E com erro estacionário nulo, né? Que é a primeira coluna que indica o erro estacionário. Às vezes, por conta de ruídos, mostra-se algum valor ali, mas o erro estacionário é nulo. Pronto, obrigado.